Meus amados, a paz do Senhor, queiram sentar, por gentileza. Eu peço desculpas pelo atraso. Eu moro quase com aquela canção, onde não mora ninguém, né? Lá onde o vento faz a volta. E eu peguei a linha, eu moro na Fazenda Rio Grande. E eu peguei a linha verde, eu acho que deveria ter algum acidente, alguma coisa, que hoje estava um caos. Mas chegamos, graças a Deus, né? Obrigado, pastor Eliel, pela oportunidade, pastor Ivan, demais obreiros. Amanhã já teremos o nosso pastor Carlinhos, a quem eu chamo carinhosamente, conosco, em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra no coração, ela não é minha, claro, né? A palavra é de Deus. Nós usamos um jargão no mundo evangélico que diz assim: o machado é emprestado, né? Quem conhece ali o Antigo Testamento sabe do que eu estou falando. Embora nós tenhamos o nosso vocabulário, a nossa cultura, o arcabouço de pesquisa, de tudo mais que a gente estuda, mas a cereja do bolo, a suculência do bolo, quem dá é o Espírito Santo. Amém? Eu me lembro de uma frase de Paulo, lá em Coríntios, quando ele disse que quando eu vim falar a vocês a palavra de Deus, pastor Ivanzinho, 2 Ivans aqui, ó, eu não vim com palavras de persuasão humana, para impressionar, de sabedoria humana, mas eu vim como demonstração do Espírito Santo. Então a minha oração é que o Espírito Santo molhe o seu coração com o orvalho do céu nesta palavra. Nesta noite eu quero falar sobre o pão e vinho como sendo os elementos do pertencimento. Os elementos da doação, os elementos da entrega, os elementos da relação. Para tanto, Salmo 24, versículo 1, é um dos textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu tenho mais outros textos que vão fazer um eco, não é? Com este salmo. Mas é muito simples, muito conhecido, por sinal, diz assim: do Senhor é a terra e sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Os irmãos vão entender porque eu quero chegar no tema que eu conversei com vocês agora, expliquei e mostrei, que pão e vinho tem a ver com pertencimento, tem a ver com relacionamento, tem a ver com entrega. Este salmo, ele diz claramente, sem precisar de interpretações profundas, que Deus tem uma relação com toda a sua criação. E que toda a sua criação tem uma relação com Ele. Diz a Bíblia que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, de forma que tudo que foi criado, tudo que foi gerado pela palavra de Deus, porque está escrito, pastor Capelari, pregar na sua frente é um desafio, viu, camarada? Você é meu mestre. Tudo que veio a existir pela palavra, está em Hebreus, está em capítulo 11, por exemplo. Está escrito em Romanos 4,17 que Deus chama a existência aquilo que não existia. Isso é lindo demais. Se você não se... aqui só a nata aqui da teologia.
Romanos 4:17. Como é que diz lá? Olha que coisa linda. Então Deus, por sua palavra, palavra de poder, palavra criadora, criativa. Romanos 4:17 diz assim, quando ele se referia ao diálogo de Deus com Abraão. Olha lá. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Isso é Deus falando com Abraão. Vamos entender aqui a coisa, porque é uma mistura aqui, né? Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Agora, Abraão em relação a Deus. Que Deus é este? Tão discutido, odiado e amado, abraçado e rejeitado. Nós, na nossa ínfima mente humana, a gente não tem como atingir esse nível, esse grau de entendimento em relação a Deus. Nós somos criaturas, Ele é Criador. E o vaso de barro não tem como discutir como o seu oleiro, né? Então, os questionamentos em relação a Deus sempre vão existir até a volta de Jesus. Mas a Bíblia, como revelação divina, quando o Espírito Santo, está até escrito aqui isso também, tomou pessoas e as inspirou para trazer o conhecimento de Deus, a vontade de Deus. Mostra que esse Deus, Ele cria do nada, Ele traz do nada, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, olha, quando Jesus esteve na terra, ressuscitou mortos. O mais famoso deles, o Lázaro, por exemplo. Quando ele caminhou conosco, Deus homem ressuscitava mortos. E é interessante que quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele não chama Lázaro pelo nome, todo mundo já sabe. Viria todo mundo que estava lá nos túmulos, né? Pela palavra de vida de Deus, os mortos ali ressuscitariam junto com Lázaro. Só que Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Jesus ressuscitou e venceu a morte, é diferente. Amém? Então não fique desesperado quando chegar o seu dia de tombar, porque não é o fim de tudo. Amém? Então este Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem, isso é lindo demais. Outras passagens dizem que não são, verbo ser, verbo existir, correlatos, como se já fossem. Então este Deus que criou todas as coisas, dito lá no Salmo 24, e que é o Deus que chama as coisas do nada para a existência, mas tudo tem um propósito, a relação com Ele, o pertencimento. Então eu desconfio de que isso seja mais do que um testemunho religioso, seja mais do que professar um segmento religioso, é uma relação. E a gente vê nessa relação o doar-se de Deus, porque quando Deus cria do nada pela palavra, Ele está nos doando alguma coisa. Nós aqui pensamos que temos fazendas,
que temos gados. A gente se esquece de que é Deus quem faz o maracujá nascer, a melancia, o tomate, para nos alimentar. Está escrito lá em Ezequiel, no capítulo, salvo não me engano, 38 de Ezequiel, dizendo que Deus dá ordem à terra para que dê frutos. Com essa história de um casal que estava passando um perrengue financeiro e muito restrito nas finanças para se alimentar, Deus fez com que nascesse o pé de melancia no quintal dele. E aquele casal ali da Bahia, foi meu vizinho há alguns tempos, ali na Fazenda Rio Grande, disse: Lenito, eu nunca comi tanta melancia na minha vida, porque Deus fez nascer melancia no meu quintal. Vale um amém por isso ou não? Amém. Então você já agradeceu a Deus pelo sanduíche que comeu, pela fruta, pelo abacaxi que chupou, pela laranja, porque Deus dá ordem que eles nasçam para nos alimentar. Isso é doação, isso é relação, e uma relação de entrega. E disse Paulo que Deus não ficou sem testemunho. Me ajudem, acho que é Atos 14, não é isso? Atos 14, me veio aqui à mente agora esse texto, é isso mesmo, né? Mas olha que coisa linda, Atos 14, 17. Deus, este Deus tão odiado, ou tão amado, tão discutido, este Deus não nos deixou sem testemunho, disse Paulo, beneficiando-vos. Ah, meu Deus. Beneficiando-vos lá do céu. Há uma ordem na esfera divina que ultrapassa as potencialidades do homem, em dizer: eu sou criador, eu posso fazer isso ou aquilo. Beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos. A gente nunca se pergunta, né? Chegou a safra da poncã, do abacaxi, do abacate, do morango, a gente nunca se pergunta, não é? E quem é que pôs o mesmo sabor do morango que a gente come aqui no Brasil, na Argentina é o mesmo sabor, nos Estados Unidos é o mesmo sabor? Quem colocou este mesmo sabor? É este Deus que se entrega de uma forma tal que provém dele, dessa palavra criadora, criativa, o trazer alimentos para nós, para a gente degustar. Ainda colocou um paladar na gente. Que não tem coisa mais gostosa do que comer, amém ou não amém? Agora imagine comer sem sabor, não seria um negócio sem graça? É feito chupar bala com embalagem, né? Não! Deus é tão bondoso, Ele nos beneficia de tal maneira que além dele fazer o morango nascer, Ele põe o paladar do morango dentro de você. Que coisa gostosa! E a gente não agradece. Então, estes textos estão revelando para nós que Deus é um Deus de relação, é um Deus de entrega, é um Deus beneficiador.
Nós aqui com a nossa empáfia, a nossa soberba, a gente pensa que cria alguma coisa, que tem alguma coisa. Briga, mata, contrata capangas, capatazes. Mas foi Deus quem fez a batata nascer. Disse o texto, Ele deu ordens lá dos céus, batata, nasçam. Jesus disse, por que vocês estão preocupados com o que vão comer? Porque você, a criação suprema de Deus, vamos dizer assim, a imagem e semelhança de Deus, em relação aos pássaros, aos seres inferiores ao ser humano, os pássaros, eles já amanhecem eu vou usar uma expressão nordestina, de bucho cheio. De pança cheia. Eles não foram ao supermercado A ou B, eles não têm dinheiro em conta, eles não têm loja para gastar, mas já amanhece na sua janela lá. Pregadores voadores da fé. A gente amanhece, que dia horrível, está chovendo, estou cansado, como é que vai ser esse negócio? E o pássaro lá na tua janela, ô seu bobão, deixa eu te dizer que o Criador que te fez, me fez também, já estou aqui de barriguinha cheia. Aleluia! Ter consciência dessa relação de pertencimento, de doação, de entrega, nos faz pessoas gratas, agradecidas e conscientes da presença de um Deus que se relaciona com a gente ingrato como é, a gente chato como é, azedo como é, mas Ele diz, mesmo assim eu te amo e eu vou te alimentar. Relação, pertencimento, doação. E olha aqui, em Atos 17, 28, diz que é nele que a gente vive, se move. Não é isso? Atos 17, 28, é isso mesmo? É isso mesmo. Atos 17, 28, me veio à mente aqui agora também. Olha que coisa linda. É nele que a gente vive, se move e existe. Toda a nossa complexidade orgânica, biológica, psicológica, tem uma razão primária de existir, de ser, em Deus. Por isso que a consciência desse texto de Atos, por exemplo, dessa relação, desse pertencimento, dessa dependência, nos faz pensar, peraí, eu não estou sozinho num buraco escuro do universo, porque eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou aqui, e eu sei para onde eu vou. A pergunta do século agora é esta: qual o sentido da vida? Todo mundo sabe disso. Por que eu estou aqui? Por que a gente nasce e tem que morrer? Vale a pena viver, desfrutar da vida, sabendo que a morte é o próximo endereço? Esse texto diz, é nele que você vive, se move e existe. É algo entrelaçador. Quem não vive essa percepção de pertencimento, está em pecado.
Por que está em pecado? Porque é soberbo. Pastor Hernani, não é verdade? Porque acha que se banca. Quem você está pensando que é, seu ralé? Pão e vinho é relação, é entrega. É doação, é pertencimento. Porque eu estou vendo aqui um Deus doador. Doou sopro. A vida. Por mais amarga que ela seja por causa dos homens, do resultado da malignidade humana, porque nós somos predadores como seres humanos. Deus nos fez jardineiros, mas a gente se tornou predador. Deus colocou o casal no Éden para cuidar do jardim. E nós destruímos o jardim de Deus. Então a gente sofre, a gente morre, a gente é penalizado com a dor daquilo que fazem conosco de maldade por causa da queda humana. Alguém está colocando Deus no banco dos réus, mas não tem nada a ver. Foi eu mesmo que escolhi isso como ser humano, capacitado com essa condição de escolher, de decidir. O sentido da vida. Aqui está o sentido da vida. É nele que a gente vive. É nele que a gente se move. E é nele que a gente existe. Então, a gente entende nas entrelinhas que, na verdade, o verbo para nós seria subsistir. Pastor Ivan, meu pastor, esqueci seu nome, meu querido. Hã? Quem tinha que estar pregando aqui era você, camarada. Pastor Adilson, grande pregador. Quem é você? Um cidadão aí da alta política. Chegou ao aeroporto, viu a fila lá do check-in aéreo grande, ele, muita gente grande, inchadão, inchadão, poderosão. Aí furou a fila, foi lá para frente da moça do check-in, só faz o meu check-in agora. Ela disse: não posso, moço, o senhor tem que respeitar a fila. Você sabe com quem está falando? Ela disse: bom, se o senhor não sabe quem o senhor é, muito menos eu. Então, nós devemos, o nosso andar, o nosso nos mover. Eu só faço isso com a minha perna porque Deus está autorizando, senão eu pararia aqui. Então, a razão da vida, a razão do existir, o sentido da vida, tão discutido pelos pensadores antigos e da modernidade, está tão simples de se entender. A razão da minha vida é Deus. A razão da sua vida é Deus. Você não está sozinho nem sozinha, porque Ele está dizendo: eu tenho uma relação contigo, você que não está vendo. Mas eu cuido de você, eu já dei ordem para a alface crescer, eu já dei ordem para essas frutas gostosas aqui do sul nascerem. Um mamão de manhã, que delícia. Não tem inteligência artificial que crie um mamão nascido no seu quintal.
Oh. A razão da vida é Deus, esse Deus doador, pastor querido. Este Deus que se relaciona, que se entrega e está dizendo: rapaz, larga de ser tonto e bobo. Eu estou dando ordem aqui para tudo nascer, para tudo acontecer, para encher tua barriguinha. Eu não vou tomar muito tempo, mas Romanos 11:36 diz assim: dele... Ó, comigo, vamos lá? Por ele e para ele. Então, meu amigo, sua vida não está num buraco escuro da existência. Não é assim? Acho que é sol maior, né? Dá um sol maior. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é sol maior, né? Porque dele, por ele. Que tom é? Fá maior. São todas as coisas. Porque dele, por ele. Você não está sozinho, sozinho. De novo. Porque dele, por ele, para ele. A vida tem razão de ser, tem sentido, porque eu não estou só, abandonado. A ele a glória. Sempre, amém. A ele a glória. Deus cuida, rapaz. Deus cuida. Ele vai dar uma palavra de ordem e vai fazer acontecer. Aleluia! 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 Você não está sozinho nem sozinha, e nem é nenhum abandonado não, porque o Deus do pão e do vinho é o Deus que se entrega, é o Deus que se relaciona, é o Deus que cuida. Ele dá ordem. Uma palavra de ordem de Deus, meu irmão e minha irmã, tudo está resolvido. Pastor Ivan de Deus. Meu pai, vou terminar, tá gostoso demais. Quem vai até meia-noite comigo, diga amém. Eita! Brincadeira, vou terminar já. Pastor Eliezer de Lira e Silva, meu pastor. Congreguei com ele 10 anos. De 1900 e Dom Pedro II
brincadeira, de 1996 até 2006, quando eu vim de Olinda, Pernambuco. O pastor Eliezer, pastor Ivan, abriu mão de tudo. Ele tinha uma clínica de fisioterapia, um baita fisioterapeuta. Ele disse: Lenito, eu abri mão de tudo, porque o Deus que cuida, o Deus que não me abandona, o Deus que se entrega, me chamou. E um dia disse ele para mim, a irmã Joseína, muita gente conhece aqui a esposa dele, querida irmã Joseína. Ele disse: Joseína, era um domingo, eu estou com vontade de comer um bifinho. Oh, coisa boa é bife. Se você quiser me agradar, me leve para sua casa para comer um bife. E pode ser esta noite mesmo, não tem problema. Tu toma jeito, vereador. E aí, ele disse: Joseína, eu estou com vontade de comer um bife. Quando Deus dá uma ordem no universo, pastor Pedroso, tudo acontece. É profética esta palavra, meu pastor. Ela disse: Eliezer, a gente não tem um tostão para comprar um bife. Foram para a escola dominical no Prado Velho. Chegando lá, uma serva do Senhor que já dorme, eu me esqueci o nome dela, meu Deus, me esqueci do nome dela. Lá, para os seus quase 90 anos, ela chegou assim, apertou a mão do pastor Eliezer. Aí ele sentiu naquele aperto de mão que tinha alguma coisa ali dentro daquele aperto. Não é tão bom quando alguém aperta a tua mão e tem uma nota de 100, né? Olha, a irmã está dizendo, é maravilhoso. Ô Jesus, usa alguém aqui hoje à noite para apertar a minha mão com quinhentão. Aí aquela irmã, Cláudio, Deus cuida, Cláudio. Deus cuida, Cláudio. Deus cuida, Cláudio. Deus cuida, Cláudio. Ele sentiu aquela coisa crespa ali naquele aperto de mão. Aí ela finalizou assim: só para mostrar as ironias de Deus. Ela falou: meu pastor, aqui tem um bifinho para o senhor comer hoje. Você não dá um glória a Deus, não é? Deus cuida, tá? E você sabe disso, que Deus cuida. Se Deus dá ordem para o peixe, sim, meu Senhor, vá para o outro lado do barco. Pegaram alguma coisa? Não. A gente é muito experiente em pesca, mas não rolou nada. Joga a rede para o lado direito. Mas desse lado aqui não dá nada.
Faz um teste. Se Deus dá ordem aos animais, como não daria ordem para o seu coração? Está clara a mensagem que pão e vinho é doação? Está clara a mensagem que pão e vinho é cuidados? É entrega? É nutrição? Ah, meu Deus, eu não sei o que é que vai ser de mim amanhã. Ah, não sei, meu coração está em angústia. Não ora assim não. Eu já estou de buchinho cheio. Deus cuida. Tem um indar cristã, não desanime, me dá um tom dele rapidinho. Está muito alto. Menos. Tá bom? Vai a introdução aí. Não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Sobre suas asas te acolherá. Sim, por ti, Deus cuidará de ti. Aleluia. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, na provação, Deus velará por ti. Completem. Na tentação, Deus velará por ti. Te acompanhará. Deus velará por ti. Obrigado, Senhor. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, porque o Deus nutridor, El Shaddai, quer dizer, em minha abundância de vida, nutra-se de mim. El Jeová Jireh, aquele que provê, que dá ordem à natureza. Santa Ceia, Loide de Deus, Capelária de Deus, casal lindo, lindo.
Santa Ceia é uma mensagem de doação, de entrega e de relação e de cuidados. Porque quem se alimenta de Jesus não tem fome. Põe esta palavra no nosso coração, Senhor. Que ao partir o pão, nos alimentar deste símbolo do teu corpo que foi entregue, doado, deste suco da vide, que nos faz relembrar o teu sangue vertido, nos faça sair daqui de peito erguido, cabeça levantada. A vida tem sentido porque Deus cuida de mim. Foi dele que eu vim, é por ele que eu vivo e é para ele que eu vou. Se você crê nesta palavra, dê uma linda salva de palmas para Jesus.